Eu tenho certeza que em algum momento desse ano você não escapou dessa palavra, eclipse solar. Eu também tenho certeza que você é aquelas pessoas que quer muito entender o que é isso e como que vai funcionar. Bom, você não precisa esperar mais, porque nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o evento mais esperado do ano, o eclipse solar anular de 2023. Primeiro, vamos analisar o que é um eclipse solar. O eclipse solar pode ser definido na astronomia como um evento em que um objeto, que normalmente pode ser uma estrela, um planeta ou uma lua, passa na frente de outro objeto, que também pode ser uma estrela, um planeta ou uma lua. Quando isso acontece, um dos objetos acaba recebendo a sombra do objeto que está passando sobre ele, igual no exemplo que vocês estão vendo aí. Nesse exemplo, vocês podem ver que a Lua está passando entre a Terra e o Sol, e assim vai causar uma sombra na superfície da Terra. Esse é o exemplo mais comum que nós temos aqui no Sistema Solar, mas também nós temos outros exemplos que não acontecem só aqui na Terra, como por exemplo, em Júpiter acontece várias vezes ao dia, de a maioria de suas luas conseguir fazer um eclipse e causar uma sombra na sua superfície. O exemplo mais comum é a lua Io, que é a lua mais próxima do planeta, que mais de 3 vezes ao dia consegue fazer um eclipse no planeta Júpiter. Também acontece em casos bem raros de até mesmo 4 das luas conseguir fazer um eclipse de uma vez só no planeta Júpiter. É importante ressaltar que o eclipse também pode acontecer quando o objeto passa por trás do objeto, como por exemplo o eclipse lunar ou a famosa lua de sangue que nós conhecemos aqui, que é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. E nesse caso, a gente fala que a Lua passa por trás da Terra, porque o nosso ponto de vista, que a gente está na Terra, a gente acaba vendo a Lua passando por trás, como nesse exemplo que vocês estão vendo também. É importante ressaltar que no momento que um eclipse está acontecendo, isso pode acontecer apenas em uma pequena região. Não é o planeta inteiro que vai conseguir se beneficiar de um evento tão grandioso como esse. Nesse caso, isso acontece devido à sombra ser apenas muito pequena. Conforme você pode ver nessa imagem, que a sombra da Lua, que é causada na superfície da Terra, é bem pequena e por isso uma pequena parte da região consegue ver. Por outro lado, a região da sombra ela não é estática, visto que a Terra e a Lua também estão se movimentando, ou seja, ela vai se espalhando ao longo da superfície com o passar do tempo. Mas Arthur, se um eclipse solar é quando a Lua passa na frente da Terra, então por que na grande maioria das vezes que a Lua passa na frente da Terra não é considerado um eclipse solar? É claro que durante a órbita lunar, várias vezes a Lua consegue passar na frente da Terra. No entanto, não é perfeitamente alinhada com o plano da Terra, e por isso, muitas vezes, acaba passando na frente, só que não totalmente. Nesse caso, para a Lua conseguir passar na frente da Terra, ela precisa também passar na frente do Sol. E por isso mesmo, o eclipse solar só acontece quando a Lua passa perfeitamente na frente da Terra. Ainda o incrível fato do eclipse anular de 2023 ser um eclipse, há também o anular do nome, que é justamente por isso que o torna tão especial e tão falado. Para você entender melhor como é um eclipse anular, precisamos entender um pouco como que isso funciona. Primeiramente, uma vez que um eclipse solar é quando a Lua passa na frente do Sol, isso acontece nada mais e nada menos por causa do tamanho aparente dos dois. No caso, o Sol tem o mesmo tamanho do que a Lua quando vistos daqui da Terra. É tudo uma questão de perspectiva. E por isso, às vezes acontece da Lua acabar sendo um pouquinho mais distante, dependendo da sua órbita em torno da Terra. E por isso, a Lua não cobre totalmente o Sol. E isso acaba formando um anel de fogo. Quando isso acontece, o Sol fica um pouquinho iluminado, então o ambiente não fica totalmente escuro. E por causa disso, acaba sendo um fenômeno ainda mais lindo do que um eclipse normal. Muito bem, agora já vimos como funciona e como é que vai ser o eclipse anular de 2023. Agora podemos entender um pouco sobre onde a gente consegue observar, que aliás, essa deve ser uma das partes mais importantes desse vídeo. Para isso, nós podemos anunciar com grande alegria dos brasileiros que o eclipse será visível praticamente do Brasil inteiro. E mais especificamente as regiões Norte e Nordeste
poderão se beneficiar ainda mais com o eclipse, podendo até mesmo ter a oportunidade de ver a anularidade do eclipse. Nas outras regiões, o eclipse será parcial. Para vocês entenderem melhor, eu vou no computador ali para mostrar para vocês como que vai funcionar isso por meio de um site totalmente interativo e bem legal para vocês entenderem o que eu estou falando. Muito bem, pessoal, como vocês conseguem ver aqui, esse é o mapa do eclipse e ele é bem legal porque ele mostra todos os lugares aqui que podem ser visíveis no eclipse e também de uma forma bem interativa e intuitiva. Tanto que o único problema dele é que ele é um pouquinho em inglês. Então, se você tiver um pouquinho de conhecimento em inglês, vai ajudar em muita coisa aqui. Mas eu vou explicar cada coisa aqui rapidinho para vocês entenderem melhor. Então, essa parte em vermelho aqui tudo é a parte onde o eclipse vai ser total e é onde você vai conseguir ver o anel de fogo. Então, no caso, essa parte toda aqui é a melhor área para você conseguir ver o eclipse. E indo aqui para o Brasil, você vai ver que vai literalmente para a região norte, aqui, que serão as partes onde vão ser melhores visíveis o eclipse, também pegando um pouquinho essa outra parte aqui do país. E em alguns lugares aqui, por exemplo, no Nordeste, a gente vai ter, por exemplo, os estados do Piauí, do Maranhão e também do Ceará, que vão estar embaixo dessa faixa vermelha, e isso significa que o eclipse vai ter a melhor visualização possível. Tanto que esses lugares por aqui serão um dos melhores lugares do país para você conseguir ver o eclipse. Então, quanto mais a gente for descendo para o sul aqui, até chegar embaixo, você vai ver que a diferença será quase mínima aqui, então não vai ter um eclipse assim, nem aquele parcial que só escurece um pouquinho do sol e não vai dar para ver ele na íntegra. Então, outra coisa bem legal desse mapa é que se você clicar em qualquer lugar, ele vai mostrar aqui do lado onde você clicou, a região aqui, e também vai mostrar se o eclipse vai ser parcial ou se vai ser completo. E ainda você pode ver aqui a porcentagem do quanto que o sol vai ficar escuro. Também você pode ver a magnitude, a duração, e também você pode ver a hora em que vai começar, a hora máxima, o ponto máximo que será a observação, e por último a gente tem o pôr do sol e também a hora em que o eclipse vai terminar nessa região. Além disso, você tem também a questão do clima, então você pode ver o clima e também a média da cobertura de nuvens em uma das regiões, de acordo com a região que você clicou. E outra coisa bem legal é esse botãozinho do play aqui. Eu vou pegar mais ou menos aqui uma região mais próxima. Se eu for, por exemplo, aqui próximo de Salvador, então, se eu clicar aqui, ele vai para outra página que vai mostrar exatamente como vai ser como o eclipse vai se parecer na região em que você clicou. Feito isso, tudo que você precisa fazer é dar um play aqui. Você vai ver, ó. Olha só que legal. Ele vai mostrar exatamente como vai ser o eclipse nessa região. Então você pode ver que em áreas em que o eclipse não vai ser completo, a lua vai passar exatamente assim, vai passar pelo lado, mas ele não vai cobrir o sol por completo. E também isso pode variar de acordo com a região que você clicou. Então, por exemplo, eu quero ver a região do Rio de Janeiro, como é que vai estar no Rio de Janeiro. Então você vem aqui, dá um zoom no Rio de Janeiro, e então você clica em qualquer lugar aqui, ou às vezes na região que você mora mesmo, e então você clica aqui no play, e aí vai para essa outra página, e você vai conseguir ver o eclipse, a prévia do eclipse na região que você escolheu, no caso, em uma região no Rio de Janeiro. E vai ficar mais ou menos assim. Quanto mais próximo do sul for a região, menor vai ser a cobertura da Lua em relação ao Sol. E em alguns lugares também, na verdade a maioria dos lugares no Brasil, especialmente nessa região mais litorânea,
o eclipse vai ser visível, você não vai conseguir ver o eclipse inteiro. Então, mesmo aquelas regiões em que o eclipse será parcial, o máximo que você vai conseguir ali é ver um pouquinho dele, um pouquinho da lua indo embora na frente do sol, porque isso vai acontecer de tarde. Então, mais ou menos ali pelas 5 horas, o sol vai estar se pondo, você não vai conseguir ver o eclipse totalmente. Mas ainda assim vai valer a pena você tirar a tarde inteira para conseguir ver. Você se preparar aí mais ou menos mais 2 ou 3 horas no máximo, você vai conseguir ter uma observação muito boa, certo? Então o mapa vai estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver com mais calma e tudo. E é isso. E por fim, vamos falar de alguns cuidados que você precisa ter quando for observar o eclipse. Ou seja, vamos ver como você pode observar o eclipse corretamente. Para começar, nunca, em hipótese alguma, olhe o eclipse com seus próprios olhos. Calma que vai ter um pouquinho de contradição, mas eu vou explicar um pouco melhor. Provavelmente você já deve ter aprendido na aula de ciências sobre os espectros da luz visível, ou seja, como a luz se divide em algumas partes. Nós temos o infravermelho, que é os comprimentos de onda mais longos. Depois nós temos a luz visível, que é quando a luz se propaga numa velocidade normal. Em seguida nós temos ultravioleta, que é quando os raios são mais curtos. O que acontece é que o nosso Sol consegue emitir todos esses 3 grupos de luz. E por isso mesmo, alguns desses grupos, mais especificamente o infravermelho e o ultravioleta, são prejudiciais para a nossa visão, além de ser prejudicial ao nosso corpo em si. A única coisa que vai acontecer é que se você olhar o sol sem nenhuma proteção, você vai acabar queimando a sua retina, do tipo literalmente. E também você pode ter uma cegueira ou outros danos irreversíveis para o seu olho, e assim você não pode enxergar absolutamente mais nada. É basicamente a mesma coisa que você tomar um banho de sol sem protetor solar ou outras proteções parecidas. A única diferença é que em vez de ser o corpo que vai sofrer, será os nossos olhos. Normalmente, eclipses solares, quando não vistos na maneira correta, acabam trazendo danos muito grandes para a nossa visão. Então, se ver o eclipse normal não adianta, então talvez seja melhor usar um telescópio, né? Eu não vou falar mais nada. Essa é uma ideia totalmente genial de você conseguir não ver absolutamente nada. O que vai acontecer é que o telescópio vai literalmente aumentar o Sol, e por isso mesmo vai aumentar a potência dele, que vai direto no seu olho e assim vai acabar queimando sua retina do mesmo jeito. Então não faça isso, pelo amor de Deus. Mas antes de você sair quebrando o telescópio, é bom deixar claro que você pode observar um eclipse usando um telescópio apenas se você tiver um filtro adequado para isso. O mesmo vale para os binóculos. Bom, então aquele papel de raio-x deve adiantar também, né? Bom, também não vai adiantar. As chapas de raio-x, como também são chamados, não adianta muito devido ao fato de eles conseguirem apenas filtrar uma pequena parte das ondas que o Sol emite. E por isso mesmo acaba acontecendo que você vai literalmente queimar seus olhos silenciosamente. Você não vai perceber de início, mas depois você vai perceber esses danos a longo prazo. Também óculos de sol não vão servir. Pode ser aquele óculos mais protegido possível, porém isso não vai adiantar muito. Por isso mesmo é bom você pesquisar por óculos para eclipse, que você pode achar facilmente na internet, mas eu vou explicar isso mais para frente no decorrer do vídeo. É importante ressaltar, porém, que os óculos de sol, além de eles não adiantarem muito, existe um motivo para isso, que é o simples fato de que eles foram feitos para diminuir a luminosidade do sol e não para ver o sol diretamente. Bom, até agora a gente já viu vários jeitos inteligentes de conseguir ver um eclipse solar. Agora nós vamos ver os jeitos mais inteligentes de fato para você conseguir ver o eclipse da maneira correta e ainda assim poupar seus olhos para ver um próximo eclipse que vai ocorrer nos próximos anos. O primeiro desses métodos é a câmara pinhole. Basicamente é uma caixa em que você coloca a cabeça dentro e você vai ter um pequeno buraco que é onde vai passar a luz do sol,
em seguida, do lado oposto, irá passar a luz do Sol e assim você vai conseguir ver um eclipse de uma forma indireta e bem legal. A segunda coisa é os óculos para eclipse. Eu havia falado anteriormente já sobre os óculos de sol que não iriam adiantar muito, porém existem os óculos feitos especificamente para eclipse. Basta você achar pela internet óculos para eclipse, você vai achar vários links, custando apenas ali em torno de 3 até 10 reais e ainda tem preços maiores, que é onde a qualidade irá aumentar significativamente. Porém, é importante ressaltar que na hora do eclipse você não pode tirar os óculos no momento nenhum, a menos que o eclipse seja um eclipse normal, ou em outras palavras, um eclipse total, que é onde a lua consegue cobrir o sol totalmente, e assim é o único momento do eclipse em que você consegue tirar os óculos e ver o eclipse com seus próprios olhos. Outra forma de ver o eclipse corretamente é utilizando as lentes de solda, mais especificamente as lentes de solda de número 14. Esse é um número que inclusive é indicado pela NASA para você conseguir observar um eclipse nas maneiras mais mínimas possíveis. Se você utilizar as numerações inferiores, seu olho vai receber mais dano do que já poderia receber com essas lentes de solda número 14. E se você for um pouco mais para cima, a proteção será maior, mas consequentemente você não vai conseguir ver o sol corretamente. É importante ressaltar que mesmo com essas lentes de solda, você ainda pode danificar seu olho, e por isso mesmo é importante você não utilizá-los toda hora. É importante você dar uma pausa de 1 a 2 minutos a cada 30 segundos que você utiliza as lentes de solda. E por último, nós temos as folhas. Sim, aquelas folhas de árvore mesmo que tem aí no seu quintal podem ser muito úteis para observar o eclipse. Na verdade, esse é um método bem parecido com a câmera pinhole, com a diferença de que você vai conseguir utilizar os buracos que já tem na folha para conseguir observar o eclipse. Basta você colocar a folha na direção onde a luz do sol está batendo e assim você consegue ver o eclipse corretamente usando um método indireto ou um método de projeção. Se a folha não tiver buracos, basta você utilizar uma agulha e fazer um buraquinho nele e vai funcionar do mesmo jeito. Muito bem, galera, encerramos nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque esse foi um guia bem completo sobre como você pode observar o eclipse anular de 2023. É importante também vocês darem uma pesquisada na internet também para saberem mais informações sobre algumas coisas que eu falei por aqui. Então, encerramos nosso vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, também se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui mostrando que você gostou desse vídeo e também siga a nossa estação no Instagram. Então, encerramos aqui. Valeu e fui!